Fofurinhas, fofurinhas da titia. Hoje estou aqui com uma convidada especial, a Ju, que é amiga do editor que está ali atrás das câmeras, do Thiago, que sempre falo dele pra vocês. E hoje eu trouxe ela aqui porque eu recentemente fiz um vídeo que a gente vai deixar, o Thiago vai deixar em algum canto aí pra vocês, e um link aqui na descrição, falando sobre as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. E aí um monte de gente comentou falando que queria saber também as diferenças do inglês australiano. Então nada melhor do que uma pessoa que acabou de voltar da Austrália para falar um pouquinho sobre isso e muito mais. Então eu preparei algumas perguntas, né? A Ju acabou de voltar de um intercâmbio, ficou 6 meses lá, né, Ju? Então eu vou fazer algumas perguntinhas e ela também vai falar um pouquinho dessas diferenças para vocês sacarem aí. Ju, como é que era teu inglês antes de ir para a Austrália? Era intermediário. Eu estudei 6 meses aqui no Brasil. Tá. Era intermediário porque eu já tinha feito um outro intercâmbio e eu aprendi o inglês de rua. Então eu me virava. Eu não passaria fome e não deixaria de dormir dentro de algum lugar. Mas se você me perguntasse alguma coisa de regra, eu não sabia. Não sabia nada. Nada. Então eu queria muito fazer um inglês fora para poder aprender a diferença. Então, hoje em dia eu sei as regrinhas. Então eu sei se tá errado. Se eu não sei consertar, eu pelo menos sei que tá errado. Entendi, já tem aquela noção mais profunda do idioma mesmo. Por que você decidiu fazer esse intercâmbio, o segundo? Sempre tive vontade de voltar pra fora, morar em algum lugar diferente. E lá, o visto deles permite você fazer inglês e trabalhar. Então, diferente de alguns outros lugares, por exemplo, os Estados Unidos, que é só o inglês acadêmico. E aí você tem o direito de trabalhar depois de 2 anos. É muito burocrático. E eu queria um negócio que eu pudesse ir pra fora, trabalhar, me manter, porque é muito fácil você ir pra fora e ficar, né, os seus pais mandando dinheiro. Sim. E eu não queria isso, eu queria eu mesma ter a responsabilidade de bancar minhas coisas. Lógico. Então, eu queria fazer tudo dentro das regras. E aí eu escolhi a Austrália porque lá eles permitem você fazer inglês e trabalhar 20 horas semanais. Mas o que você ganha, vamos dizer assim, você ganha, dá pra juntar um dinheirinho ou você ganha pra se manter lá? O custo de vida é muito caro, é muito alto, tudo lá é muito caro pra você morar, porque assim, lá é tudo semanal. Então você paga o seu aluguel semanal, não é barato. Por exemplo, onde eu morei, eu peguei um quarto duplo, que eu fui com meu namorado, e a gente pagava $350 por semana. Então é pesado. Se você vai com dinheiro do Brasil pra passar 6 meses, é muito, muito caro. Fica totalmente inviável. Os órgãos, né? No meio do caminho, vale a pena. Já vem os órgãos, depois você segue pra alçada. Como eu não tinha intenção de vender meus órgãos, eu pensei, vou arrumar um emprego. Entendi. E aí, Melhor coisa que você deu fez. certo. Voltei inteira pra contar. Que bom, que bom. Voltou com os 2 rins, tá tudo Tudo ok. certo. Então tá bom. Em que tipo de acomodação você ficou? Você falou que pegou um quarto duplo, mas na casa de alguém ou vocês alugaram um lugar? Não, é muito burocrático também pra você alugar, principalmente pra você chegar lá. Acabei de chegar do Brasil, você não tem história no país. Então eles pedem referências. É difícil você chegar numa imobiliária e eles aceitarem, olha, você acabou de chegar, a gente não sabe quem é você, a gente não sabe se você é uma pessoa mesmo, né? Então eles não deixam assim. Claro que dá. Tem em alguns casos as pessoas que só querem morar sozinha conseguem. Mas é muito mais fácil, principalmente brasileiro, alugar quarto dentro de outras casas. Então a gente dividia a casa com outros casais. Então eram 3 casais, eram 3 quartos na casa. E aí o casal principal, né, que foi na imobiliária, fechou tudo, eles sublocam os outros 2. Entendi. Pra eles compensa muito também. Compensa, né? Porque então, eles acabam pagando o aluguel da casa com o nosso. Então pra eles é legal e pra gente também é interessante, porque a gente não tem a obrigação de repente do pagamento. A parte burocrática é muito ruim, então se isso fica nas mãos de outra pessoa, um acaba compensando pelo outro. Vale a pena. Encontrou muito brasileiro por lá? Muito. Muito? Muito. Em todos os lugares. Você pega um trem, tem brasileiro. Você pega um ônibus, tem brasileiro. Na sua escola tem brasileiro. Em qualquer bar que você vai, tem brasileiro. Titia cansa de falar isso pra você, não é verdade? Então assim, se você não sair do Brasil, né, determinado que você realmente quer ir para aprender, meu amigo, você vai ficar 5 anos, vai investir uma grana danada e vai voltar pro Brasil com o seu inglês do jeito que tá. Se você não se comprometer de realmente falar, se expor, né, conversar com as pessoas. Que tipo de trabalho que você fazia lá, Ju? Eu quis trabalhar com restaurante, porque você acaba treinando mais seu inglês, falando com outras pessoas e conhecendo muitas culturas. No primeiro intercâmbio eu tinha trabalhado numa padaria em Orlando. Que legal! Mas era uma padaria brasileira. Tinha muitos americanos que iam tomar suco de laranja, açaí, que são as coisas daqui do Brasil. E aí eu quis trabalhar em um restaurante. Eu trabalhei numa pizzaria brasileira de começo. Comia muita pizza? Eu sou apaixonada por pizza, gente. Sempre falo de pizza aqui.
Comia muita pizza. E a comida em si é boa? É muito parecida com a nossa, muito diferente. Sydney, que foi onde eu morei, é muito misturado. Tem gente de todos os lugares do mundo. Então, assim, você consegue encontrar comida brasileira, mas você encontra muita comida asiática. Eu experimentei comida tailandesa lá. Eu amo comida tailandesa. Mas não é super spicy, assim. Mas super você hot, pode né? pedir pra não colocar... Como que você sentiu que o teu inglês ficou agora que você voltou? Depois desses 6 meses estudando, realmente estudando estrutura, né? Dando uma estruturada no teu inglês. O que você achou que melhorou? Muita coisa. Principalmente na fala, assim, na pronúncia. Não a pronúncia em si, porque a gente tem muito sotaque. Mas hoje em dia eu consigo falar com mais naturalidade. Você não tem que ficar pensando e traduzindo. Como a gente usava isso no dia a dia, principalmente eu que trabalhava, mesmo falando em inglês, eu acostumei muito a falar. Então você não pensa na frase em português, depois você traduz na sua mente, aí você vai e você fala. Porque às vezes... pensando em inglês mesmo, direto. É automático. Porque às vezes a frase mesmo certa que você precisa falar, ela não é traduzida ao pé da letra. Sim. Porque eles têm muitas palavras que não tem a tradução certa pra gente. Então, se você fala na tradução do português pro inglês, às vezes você fala que nem um robozinho. Fica um mecânico mesmo. Fica. Bem esquisito. Eles entendem, claro. Até se você usa um verbo sem conjugar, se você usa o verbo no infinitivo, eles entendem, mas tá errado, né? Moraria lá?